No vídeo de hoje, eu decidi compartilhar com vocês alguns dos passo a passos que eu seguia para ir bem nas provas presenciais da Unicesumar. Então, bora lá conferir esse conteúdo? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu decidi compartilhar com vocês o que eu fazia para ir bem nas provas presenciais da Unicesumar. São alguns passos que eu tomava ali ao longo dos meus estudos que me auxiliaram durante a minha formação a atingir bons resultados. Então eu decidi compartilhar esse passo a passo com vocês com o intuito de ajudar vocês de alguma forma positiva aí do outro lado. Bora lá conferir como eu estudava e o que eu fazia para ir bem nas provas presenciais. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês nesse vídeo é para vocês terem em mente que a prova presencial ela é apenas uma etapa do processo de avaliação das disciplinas, tá? Então não se desespere, não entre em pânico, porque com organização, dedicação e empenho é perfeitamente possível alcançar boas médias ali nas disciplinas. E por falar em disciplina, esse vídeo aqui ele é baseado na minha experiência com a Unicesumar. E na Unicesumar, para quem não sabe ou para quem ainda não está por dentro, não se recorda, eles trabalham com períodos de módulo, tá? Cada módulo é composto por 3 meses e cada mês uma disciplina. Então você vai ver 3 disciplinas por módulo e esse módulo tem uma duração de 3 meses. Ou seja, você terá 3 provas presenciais por módulo, tá? Então, diante disso, já pensando nesse conteúdo, eu tentava, dali na minha experiência enquanto acadêmica, eu tentava me organizar da melhor forma possível por módulo para poder fazer as provas presenciais de uma maneira significativa, e eu já vou compartilhando tudo aqui com vocês. No decorrer da minha formação, ao perceber como era a metodologia de ensino da Unicesumar, eu comecei a desenvolver alguns passos básicos para quando chegava o período de provas. E eu fazia isso pelo menos com 2 semanas de antecedência. Então esses passos eles consistiam em organizar mesmo esse conteúdo para poder ir bem nas provas e ter bons resultados ali nas médias, nas notas finais das provas. Então a primeira coisa que eu fazia quando começava o período ali de provas era organizar o conteúdo que eu iria estudar daquela disciplina em que eu iria fazer a prova. Essa organização ela consistia em fazer um planejamento ali de todas as unidades que eu vi ao decorrer daquela disciplina. Para quem não sabe, a Unicesumar ela trabalha com um livro, esse livro é distribuído em unidades, geralmente em 5 unidades. Então eu fazia uma organização desse conteúdo das unidades, focando sempre no que era mais frisado durante as aulas conceituais, porque nas aulas ao vivo da Unicesumar, eles distribuíam o conteúdo de uma forma mais dinâmica, às vezes fugia um pouquinho ali do que a gente tinha visto na aula conceitual, com exemplos mais na prática, enfim. E eu percebi que geralmente as provas elas eram focadas direto no conteúdo das aulas conceituais. Pelo menos na minha experiência, durante toda a minha formação, eu sempre me dei muito bem nas avaliações presenciais por conta disso. Porque o conteúdo foi focado ali nas aulas conceituais, no material didático que foi ofertado ao aluno, então eu focava a minha organização de estudo ali. Eu fazia um resumo desse conteúdo, unidade por unidade, de uma forma ativa, tá? Não era só a leitura de uma forma mais passiva, não. Eu organizava o que eu ia estudar por unidade, quais eram os pontos mais importantes de cada unidade, baseado no que eu tinha visto nas aulas conceituais, o que o professor frisou mais durante as aulas, e depois eu fazia, então, um resumo ativo do que eu tinha lido ali nas unidades do livro. E como que isso consistia? Eu lia o conteúdo, a teoria, e eu escrevia o que eu entendia daquele conteúdo. Uma forma mais resumida, de uma forma menos complexa, né, mais enxuta, com as minhas palavras, o que eu tinha entendido daquela unidade. Então esse era o primeiro passo que eu tomava pra estudar ali no período de provas, lembrando sempre que eu fazia isso 2 semanas antes de começar o agendamento das provas. E como que eu sabia disso? É importante você ter em mente, enquanto estudante acadêmico, ficar de olho em todo o calendário acadêmico, para você não se perder ali ao longo dos seus processos de avaliação. Tudo que é dado dentro do ambiente virtual de estudo possui data, possui um calendário, possui data para entrega, data para início de elaboração de atividade avaliativa, data para entrega, e a semana de provas também, ela está estipulada ali no calendário geral de cada módulo, e isso é disponibilizado para o aluno no início ali dos estudos, tá? Então no primeiro ano eu já procurei saber como que funcionava o calendário escolar da Unicesumar, e eu ficava sempre por dentro de quando ia começar a semana de provas, geralmente no final de cada mês,
né? Porque era o final de cada disciplina. Então eu me organizava a partir disso, né? Desse conhecimento das datas ali em que iniciava as provas presenciais. Em um segundo momento, após separar o conteúdo que eu ia estudar de cada disciplina, fazer essa revisão, esse resumo de forma ativa ali em relação ao conteúdo, dos pontos mais importantes de cada unidade, eu fazia também uma coisa que eu acho muito valiosa, que me ajudou muito nesse processo de prova presencial, que era a autoexplicação em voz alta. Eu me explicava o conteúdo que eu havia resumido. Isso se chama estudativo, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. É uma forma de você se conectar com o estudo de uma forma realmente significativa, não apenas passar pelo estudo, ou então usar de ferramentas como decorar o conteúdo para poder fazer a prova, tá? Isso não funciona. Então eu sempre fazia essa autoexplicação em voz alta para que eu realmente demonstrasse para mim mesmo, enquanto estudante, que eu tinha entendido aquela teoria, aquele exercício, enfim, aquele conteúdo que eu estava estudando. E por falar em exercício, o próximo passo que eu dava, além de fazer o resumo ativo, a autoexplicação em voz alta e tentar organizar da melhor forma possível esse conteúdo, além de tudo isso, eu tentava resolver as atividades propostas no final de cada unidade. E por que eu fazia isso? Sempre que chegava o período de prova, eu fazia esse processo. Por quê? Porque eu percebi que nas provas, de alguma forma, aquelas atividades propostas no final de cada unidade caía em alguma questão ali. E de uma forma diferente, né, perguntando de uma forma diferente, mas o teor da pergunta e da questão era a mesma que eu tinha visto lá nas atividades propostas no final de cada unidade. Então eu refazia esses exercícios também com o intuito de me conectar ainda mais com aquele conteúdo e entender ainda mais o que poderia cair na prova ou não. Eu quero lembrar vocês que estão nesse processo inicial da faculdade ou que já estão ali ao longo do processo e desejam saber como melhorar essa questão da prova presencial, é que o estudo para a prova, ele não se dá de um dia para o outro, tá? Isso é um processo, é ao longo da sua trajetória ali com a disciplina que vai acontecendo essa conexão entre você e o conteúdo. Então estudar para a prova não é só estudar ali 2 semanas antes da semana de prova, tá? É você estar sempre um passo à frente em relação ao que você está vendo da disciplina. A minha dica, que é muito valiosa, inclusive, que quando eu comecei a colocar em prática funcionou muito pra mim, é você não deixar pra estudar na última hora, você não pensar que vai conseguir rever tudo daquela disciplina de um dia pro outro, você não tentar fazer isso de uma forma ansiosa, porque não vai funcionar. Vai chegar lá na hora da prova, você não vai conseguir colocar o que você estudou em prática, tá? Então, o meu conselho é para que você esteja sempre tentando estar um passo à frente em relação ao conteúdo que você tá vendo da disciplina. Não deixe para estudar de última hora, porque isso não funciona. Já foi comprovado por estudos e pesquisas que estudar de última hora não funciona para ir bem numa prova presencial, ok? Tenha sempre isso em mente. O estudo, ele é um processo e ele acontece ao longo mesmo dessa trajetória de estudo que você tem ali da disciplina no mês, enfim, no módulo, ok? Outra dica valiosa que eu quero dar para vocês ainda dentro dessa questão de estudar de última hora é não estudar no dia que antecede a prova ou no dia da prova, que é pior ainda. Existem outros estudos que comprovam que quando você estuda no dia anterior da prova ou até mesmo no dia em que você vai fazer a prova, o efeito é o contrário, causa um efeito rebote na hora de você realizar a sua prova presencial e junto com o nervosismo que a própria prova presencial causa no acadêmico, né, aquele momento, aquela tensão de fazer a prova presencial, junto com isso, você tem um resultado desastroso ali na hora de fazer a prova, você não consegue executar aquelas questões, você não se recorda do que você estudou, te dá o famoso branco. Então, o meu conselho aqui para que você, no dia anterior da prova, para que você procure relaxar, procure dispersar os seus pensamentos da prova, vai assistir um filme, vai fazer alguma coisa que te cause bem, que te traga conforto, para que chegue no dia da prova você esteja ali com a sua ansiedade regulada, que você não esteja nesse nível exacerbado que pode te causar esse efeito rebote lá no seu cérebro, tá? Se vocês pesquisarem, existem diversos estudos e artigos que falam a respeito disso, do que
esse ato de estudar no dia anterior da prova ou no dia da prova causa no nosso cérebro. Tudo que a gente viu ao longo do mês ou na revisão que a gente fez para poder fazer a prova, ele causa um efeito desastroso lá dentro que vai totalmente na contramão do que a gente está buscando, tá? Então, para que você tenha um bom resultado na prova presencial, tente não pegar no conteúdo no dia anterior da prova e muito menos no dia da prova, tá? É uma dica que eu dou pra vocês. Então essa é a dica que eu queria dar pra vocês, que eu comecei a colocar em prática porque eu era muito ansiosa quando se tratava de prova presencial, tinha muito medo e eu sei que é muito difícil lidar com esse sentimento, tá? Eu entendo isso porque eu já estive nessa situação, inclusive vou voltar a estar nessa situação enquanto estudante em breve, e aí o que acontece? A gente fica muito nervoso, junta tudo isso e dá aquele famoso branco, e aí a gente não consegue desenvolver a prova da forma como a gente poderia, da forma como a gente se preparou, tá bem? Por fim, a última dica desse vídeo, eu espero que não tenha ficado muito confuso aí pra vocês, mas a última dica que eu queria dar, lembra que eu falei sobre o processo que muitos alunos utilizam de decorar o conteúdo? A minha dica é para que você esqueça essa questão de decorar a teoria para poder fazer a prova. Isso também não funciona. E eu sei disso porque eu tinha esse método, né? Eu tinha essa atitude de decorar tudo que estava ali no livro para poder fazer a prova e eu acabava não atingindo o que eu poderia ter atingido se eu tivesse estudado de forma ativa. O estudo de forma ativo, você vai se conectar de fato com aquele conteúdo. Você vai entender de fato o que aquela teoria está querendo dizer, o que aquele autor quis dizer, qual era a finalidade daquele conteúdo que você estava estudando, enfim. Então, estudar de forma ativa é muito mais significativo e lhe rende muito mais resultado positivo do que você simplesmente decorar o conteúdo e correr o risco de chegar lá no dia da prova você não lembrar nada, porque você fica nervoso, ansioso e aí te dá o branco novamente, causa aquele efeito rebote e você não lembra como responder aquela questão. A ansiedade por não conseguir responder determinada questão prejudica todo o restante da prova, todas as outras questões, você simplesmente esquece tudo que você viu e não consegue desenvolver e executar uma boa prova presencial. Então, meu conselho é que você esteja sempre conectado com o estudo de uma forma ativa e não decore conteúdo, não use de decoreba para fazer a prova, porque já foi provado por A mais B que decorar conteúdo não traz bons resultados. Pode te trazer resultados uma vez, duas vezes, mas no decorrer do seu processo de formação você vai perceber que vai te prejudicar muito mais do que agregar de forma positiva ali na sua formação enquanto estudante. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Esses eram os passos que eu sempre dava ali enquanto estudante de letras da Unicesumar para realizar as minhas provas presenciais. Eu não sei se eu comentei no começo desse vídeo, mas as provas presenciais da Unicesumar, no começo da minha graduação, elas funcionavam de uma forma. Eu comecei a minha graduação em 2018, as provas eram escritas ainda em papel, tá? Da forma tradicional. Elas eram compostas por 10 questões e ela valia 10, tá? Então você tinha ali esse parâmetro para poder estudar e realizar a prova presencial. No meu último ano de graduação, as provas presenciais passaram a ser já de forma totalmente digital. Elas tinham 12 questões e ela valia 4, ela tinha um peso de 4 pontos. Eu não sei se é assim que ainda está funcionando na Unicesumar, pode ser que eles tenham mudado novamente a metodologia avaliativa das provas presenciais, e eu gostaria de pedir para você que está me assistindo, se você fez uma prova recente na Unicesumar, comenta aqui como foi a sua experiência, se foi totalmente digital, pelo computador lá no polo, presencial, obviamente, se tinha 10 ou 12 questões, se valia 10 ou 4 pontos, como está esse processo de avaliação, porque eu também estou curiosa para saber se ainda manteve dessa forma, 12 questões valendo 4 pontos, ou se já foi alterado novamente, tá? Então, não deixe de comentar aqui embaixo se você é aluno da Unicesumar, como está sendo a sua experiência em relação às provas presenciais, e eu também quero saber de você qual é a sua maior dificuldade enquanto aluno EAD. Deixa aqui nos comentários atualmente qual é a sua maior dificuldade enquanto aluno da educação à distância. Eu vou adorar interagir com vocês e tentar trazer soluções significativas para vocês ali, para que contribua de forma positiva nos estudos, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não foi inscrito por aqui, para receber mais conteúdos como esse. Curte esse vídeo para mim saber que você gostou desse conteúdo. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.